Esse é o último podcast antes do segundo turno das eleições de 2022. Domingo será um dia muito especial nas nossas vidas. Há duas alternativas em confronto e elas representam visões bem diferentes para o Brasil. Portanto, visões também bem diferentes para o nosso futuro, para o futuro do nosso cotidiano. Muita gente me pergunta, ainda continua me perguntando, o que vai acontecer domingo. Eu não posso prever com precisão. Estou sujeito a erros, mas acho que o favoritismo do Lula acabou se consolidando e que as chances dele vencer no domingo são um pouco maiores que as chances do Bolsonaro continuar no governo. Por que eu digo isso? Eu parto de um fato, o primeiro fato. Nas eleições do primeiro turno, o Lula venceu com uma diferença de 6 milhões e pouco mais de 200 mil votos. Essa diferença é muito difícil de ser retirada. Evidentemente que houve esforço por parte do Bolsonaro de resolver essa situação. Ele trabalhou muito no interior do estado de São Paulo, onde é forte e pode ficar mais forte ainda. Ele trabalhou muito em Minas Gerais, ao lado do governador Romeu Zema, porque ele acha que pode virar o jogo em Minas Gerais, quer dizer, superar o Lula, que teve no primeiro turno uma pequena vantagem. Acontece que as circunstâncias em Minas Gerais, o trabalho do Romeu Zema em Minas Gerais para virar o jogo, esbarra em certas dificuldades. Ele se baseia muito nos prefeitos. E os prefeitos das cidades mineiras, eles têm como hábito trabalhar os seus eleitores para a escolha de deputados, às vezes até senador. Mas quando se trata de uma candidatura à presidência da República, eles procuram se distanciar um pouco. Eles não querem, de uma certa maneira, se indispor com eleitores futuros que podem estar votando num candidato que não é o deles. É muito possível que o Zema não tenha conseguido virar completamente o jogo em Minas. Por outro lado, o Lula fez um esforço grande para que o Nordeste desse a ele mais condições. Uma variável importante também que nós precisamos considerar é a variável abstenção. Nós estamos esperando uma abstenção, mas foi tomada uma providência importante que é de garantir em alguns lugares do país o transporte gratuito para eleitores de baixa renda que possam votar sem problemas financeiros. Portanto, isso talvez favoreça um pouco mais o Lula. Eu queria analisar com vocês os últimos fatos da campanha para ver se esses últimos fatos fortalecem a minha visão, se eles são coerentes com a minha visão de que o Lula é o favorito ou não, se o Bolsonaro realmente conseguiu virar e eu, por alguma incompetência, não esteja percebendo. Um fato que eu já mencionei aqui, que me parece que foi muito desgastante para o Bolsonaro, foi aquela frase que ele disse a respeito de uma garota venezuelana, uma refugiada venezuelana de 14 anos, quando ele disse pintou um clima. Esse é o tema do podcast anterior. Eu acho que teve repercussão negativa contra o Bolsonaro e o critério que eu uso para dizer que houve essa repercussão negativa é a existência de, nos primeiros momentos, de 1,5 milhão de postagens criticando o Bolsonaro. Portanto, é uma resposta nas redes sociais muito superior à resposta que houve nos jornais tradicionais, nas televisões e também na própria campanha do Lula. É uma questão que foi julgada muito mais pelas redes sociais do que pela mídia convencional e pela campanha do Lula. Um outro fator que eu acho que deve ter um peso e um peso negativo na campanha do Bolsonaro é o fato do Roberto Jefferson ter feito, em primeiro lugar, uma declaração muito repugnante contra a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Quando eu digo declaração repugnante, eu estou
falando realmente de uma declaração que eu nunca vi na história política moderna brasileira. Aliás, eu nunca vi na história política a utilização desses termos, a referência a uma mulher que é conhecida, respeitada no mundo jurídico, como a que o Roberto Jefferson fez. É algo assim realmente de espantar. E o mais importante é que é tão baixo, que eu não consigo reproduzir aqui, a televisão não conseguiu reproduzir, nem os jornais conseguem reproduzir. Tudo que nós podemos dizer a respeito é o seguinte: é muito repelente o que o Roberto Jefferson fez. Depois disso, ele deu a impressão de que, fazendo essa declaração, ele iria ser preso. Mas a verdade é que ele estava para ser preso, isto é, ser retirado da prisão domiciliar e ir para uma prisão comum antes dessa declaração. Ele já havia rompido com as condições decretadas para a prisão domiciliar. Por exemplo, ele não podia fazer postagens na internet enquanto preso domiciliar. Ele não podia dar entrevistas, e ele deu entrevistas. E ele não podia também receber políticos na casa dele, e ele os recebeu. Portanto, ele sabia que ia voltar para a prisão comum. E fez essa declaração contra a ministra Carmen Lúcia para precipitar a sua prisão. E mais ainda, precipitar a sua prisão e mostrar que ele era uma espécie de mártir da luta pela liberdade de expressão. Aliás, é essa a tática que o bolsonarismo tem utilizado com o TSE. Avançar, 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 transgredir quando for necessário e no momento em que é reprimido dizer: olha aí, estão atacando a liberdade de expressão, estão tendo 2 pesos e 2 medidas e favorecendo a candidatura do adversário. Essa era a tática. Eu acredito, interpretei na televisão, que o gesto do Roberto Jefferson, disparando 50 tiros de fuzil e lançando 3 granadas contra os policiais, era um gesto suicida. Porque qualquer polícia do mundo, ao ser alvejada por tiros de fuzil e bombardeada por granadas, ela responde. E responde com uma intensidade superior até a do agressor. Mas isso não aconteceu. E, felizmente, não aconteceu, porque me parece que o objetivo do Roberto Jefferson era exatamente esse, de provocar uma situação em que ele ia aparecer como mártir e tumultuar a última semana das eleições. O Bolsonaro se comportou muito mal nesse episódio, né? Em primeiro lugar, porque ele resolveu mandar um ministro da Justiça até Levi Gasparian. O ministro parou em Juiz de Fora porque eles perceberam que era um erro. Mas o Bolsonaro decidiu que o ministro da Justiça ia intermediar um fato criminoso, porque o Roberto Jefferson já tinha cometido um crime ali. Um crime, o mínimo crime que ele cometeu foram 4 tentativas de homicídio, havia 4 policiais. Mas ele também utilizou fuzil, ele utilizou granadas, ele não podia ter armas em casa porque ele era um prisioneiro. Ele estava em prisão domiciliar, as armas dele teriam que ser confiscadas. Além do mais, observem, ele estava usando granadas que são de uso exclusivo das Forças Armadas. Então estava tudo errado com o Roberto Jefferson. E o presidente da República tentou mediar, mandando o ministro da Justiça. Percebeu no meio do caminho e quando viu que a situação tinha se desenrolado de uma forma muito negativa para ele, para todos, ele procurou se desvencilhar do Roberto Jefferson. Não, mas nós não temos relação pessoal, o que é mentira. Nós nunca posamos numa fotografia, o que também era uma mentira. Horas depois, Bolsonaro foi desmentido por 2 fotografias, pelo menos 2, havia 3 até, mostrando que ele havia recebido o Roberto Jefferson e tinha intimidade com ele. Portanto, esse episódio também me parece um episódio negativo para a campanha do Bolsonaro. Por quê? Porque não envolve apenas uma relação equivocada com o TSE, uma resistência armada a uma ação legal, uma tentativa de homicídio contra policiais. Envolve também uma política de armamentos
que é uma política que vai colocar o Brasil numa situação caótica. O Bolsonaro tem a visão de liberar armas, de liberar cada vez mais armas. E o Roberto Jefferson é uma espécie de representante dessa política. Ele já teve 100 armas em casa, ele gosta disso. O primeiro debate que eu tive com ele na Câmara dos Deputados foi exatamente sobre a liberação de armas. Eu me lembro muito bem. Ele foi um pouco agressivo, mas não demais. Foi apenas um pouco agressivo nesse debate em que falávamos de armas. Portanto, o Bolsonaro precisa reconhecer, por menos que ele queira, que as 3 granadas que o Roberto Jefferson desferiu contra a polícia explodiram na campanha dele. Um outro fator que me parece também importante para nós analisarmos é um fator econômico. Surgiu a notícia do plano do Paulo Guedes de dissociar o salário mínimo da inflação. Significa o seguinte: os aumentos do salário mínimo não serão medidos mais pela inflação. Chama-se, em termos técnicos deles, desindexação. Pois bem, isso já foi tentado na ditadura militar e não deu certo. E é uma medida que vai retirar pelo menos 10% do poder aquisitivo do salário mínimo. Vai reduzir objetivamente o salário mínimo em 10%. E vai atingir também aposentados, enfim, tudo que depende do cálculo do salário mínimo. Dizem algumas pesquisas que é um movimento que pode atingir 80 milhões de pessoas. Então, isso também foi denunciado, foi discutido. E a verdade é a seguinte: se nós temos uma situação no segundo turno, na qual Lula partiu com uma vantagem de 6 milhões e pouco mais de 200 mil votos, e o Bolsonaro, ao longo dessas últimas semanas, tem cometido tantos erros, ou tem tropeçado tanto em suas campanhas, é muito razoável imaginar que ele não alcançou o Lula. Eu usaria mais um argumento que não é o argumento que eu uso tanto, o das pesquisas. As pesquisas confirmam essa hipótese. Portanto, eu digo que, muito possivelmente, nós entraremos na semana que vem num novo momento. Se não entrarmos num novo momento, se o Bolsonaro for eleito de novo, nós continuaremos nesse momento meio sombrio em que nós vivemos. Eu me preocupo muito, vocês sabem, isso é meu grande medo de uma eleição do Bolsonaro, é da destruição da floresta. Espera-se que nesse ritmo, caso o Bolsonaro seja eleito, a gente perca 27 mil quilômetros quadrados de floresta. Ora, sabem o que significa isso? O fim da floresta amazônica. Quer dizer, o fim da floresta amazônica tal como nós conhecemos, isto é, uma floresta que presta serviços ambientais inestimáveis, né? Serviços ambientais no sentido de reter o carbono, evitar, dentro dos seus limites, o aquecimento global, regular o clima, promover um regime de chuvas mais regular no sudeste, no sul do país. Tudo isso vai por água abaixo. As riquezas do Brasil, o potencial que nós teríamos para crescer e ser um grande país, vai desaparecer. As novas gerações ficarão mais pobres porque nós não soubemos utilizar os recursos naturais que são a riqueza do Brasil nesse momento histórico. Eu digo nesse momento histórico porque no passado a ideia era de que era muito mais interessante economicamente derrubar a floresta. Mas esse mundo acabou. É o mundo do aquecimento global, é um mundo em que o sequestro do carbono, manter o carbono preso, tem um valor econômico, em que a ciência e a tecnologia podem extrair da floresta elementos fundamentais, como remédios, produtos para alimentos, enfim. Nós temos uma possibilidade de usar os recursos naturais como grande potencial econômico do Brasil. E, no entanto, ele será destruído na mão de grileiros, garimpeiros que podem ameaçar até a existência dos nossos povos tradicionais. Então, eu acho que essa hipótese é uma hipótese também, mas caso aconteça,
nós estaremos na resistência. Não há outro caminho a não ser resistir. A hipótese mais provável, a hipótese da vitória do Lula, apesar do momento de comemoração que eu imagino que vai existir, não é o paraíso na Terra. Vai haver muitas dificuldades. A primeira grande dificuldade é a dificuldade econômica. Nós temos problemas fiscais, nós temos bombas fiscais armadas. O ano que vem será muito difícil, inclusive porque há uma conjuntura internacional negativa. A guerra na Ucrânia, crise energética na Europa. Portanto, o ano que vem será difícil. O país estará dividido, né? E eu não creio que um presidente da República sozinho consiga eliminar essa situação de intolerância e ódio em que o Brasil se meteu. Vai ser preciso que todos nós tenhamos uma participação nesse processo de unificar o país, de romper com os preconceitos, de romper com a intolerância e fazer com que a gente se una, pelo menos, em torno de algumas questões que são indiscutivelmente de interesse nacional, que são indiscutivelmente de interesse de todos nós. Eu acho que vai ser muito difícil também, além de ter essa situação econômica grave, além da situação de intolerância, é que esse arsenal eletrônico de fake news não existe só na campanha. Ele não ataca só uma candidatura ou algumas candidaturas. Ele vai existir para além das eleições. E ele pode ser muito perigoso para qualquer governo. Eu me pergunto, será que o caminho para nós combatermos as fake news será sempre o caminho de uma repressão, de incriminar as pessoas, de tirar do ar? Eu acredito que existem outros mecanismos também que precisam ser desenvolvidos. Um deles, eu já falei sobre ele, as pessoas riem e tal quando ouvem, mas nos Estados Unidos, em alguns lugares, já existem cursos preparando as pessoas para resistir às fake news, para utilizar alguns filtros que conseguem fazer com que as fake news não resistam. Não são coisas muito complicadas. Procurar saber a fonte, procurar saber a quem interessa, enfim, há todo um mecanismo que pode garantir à pessoa que a fake news será muito dificilmente aceita por ela, desde que ela utilize esses filtros que um pequeno curso pode ajudá-la. Eu acredito que isso também vai nos permitir trabalhar no ano que vem na pacificação do país. Acho que será preciso também compreender que os eleitores de Bolsonaro não são todos eleitores fascistas, como se pensa. Há eleitores de Bolsonaro bem intencionados. Há eleitores que são conservadores, não são reacionários. São conservadores que querem conservar o que há de bom na sociedade e não aqueles que querem voltar ao passado, né? Há também eleitores como os evangélicos, muitos evangélicos, embora sejam muito influenciados também pelos seus pastores. Há evangélicos que acham que figuras como o Bolsonaro e o Roberto Jefferson são genuinamente interessadas em protegê-los, genuinamente interessados em conduzi-los por um caminho cristão. Acontece que essas pessoas, tanto o Bolsonaro como o Roberto Jefferson, por exemplo, são pessoas que utilizam essa imagem de cristão para ganhar votos, mas eles não se identificam com ela profundamente. Eu te pergunto, alguém que chama uma ministra de prostituta e diz coisas absurdas sobre possível comportamento sexual dela, é um cristão, como Roberto Jefferson fez? Alguém com um sexagenário que diz que pintou um clima entre ele e uma pobre refugiada de 14 anos, é um cristão? Não. Eu acho que com o tempo os próprios evangélicos vão compreender que eles foram levados por lideranças que não são autênticas. Então isso também pode provocar uma depuração nesse campo, né? Uma depuração no campo da política voltada para a religião e uma depuração também no campo do bolsonarismo, onde os conservadores vão se dissociar
dos reacionários, dos violentos, dos grotescos, e vão poder dialogar com o país e se integrar nesse esforço de unidade nacional. Essa é a minha esperança que aconteça no Brasil depois de domingo. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o recado. Domingo é um dia fundamental no nosso futuro. Fala, Gabeira!